Continuando, página 16. Podemos falar neste caso de autodestruição? O paciente pode recusar cirurgias que, além de recomendadas como urgentes por diversos especialistas, são impostas a ele como a única chance de sobrevivência. Onde mais ele pode procurar um aconselhamento, se não junto dessas autoridades? Por exemplo, uma pessoa que, quando criança, pôde viver com pais que conseguiram resolver seus medos e outros sentimentos sem repassá-los a ela, perceberia imediatamente, no caso escrito acima, que o médico estava tentando projetar seu medo na paciente. Justamente porque cresceu sem ser iludida e sem sofrer maus tratos na infância, a pessoa não precisou vivenciar esse padrão reativo e desenvolveu a capacidade de enxergar manipulações inconscientes. E provavelmente ela também sofrerá de inflamações intestinais crônicas, pois quando criança permitiram-lhe expressar as suas emoções. E provavelmente ela também não sofrerá de inflamações intestinais crônicas, pois quando criança permitiram-lhe expressar as suas emoções. Por isso, raramente essas pessoas pertencem ao grupo de pacientes que têm doenças psicossomáticas. Esse grupo, ao contrário do anterior, precisou desenvolver uma postura bem diferente na infância, ou seja, não fazer perguntas, assumir os medos dos outros, tolerar contradições e submeter-se ao sistema de dominação. Provavelmente, as pessoas que o compõem terão de fazer isso a vida toda, se não surgirem condições favoráveis que lhes possibilitem uma nova orientação. Para Isabelle, a conversa com o médico representou uma guinada. O que ele deixou de perceber na descrição dela foi justamente o que ela mais percebeu. Ficou claro que agora só dependia dela assumir as consequências. Ela não podia esperar que uma pessoa estranha, nem mesmo um médico conceituado, conseguisse penetrar na sua condição trágica somente em 10 minutos. Ela não tinha formação para isso, nem motivação. Ele não tinha formação para isso, nem motivação. Deifrar as mensagens do seu corpo era tarefa só sua. Só ela poderia e deveria fazer isso. Cada vez mais conscientizava-se de que seus sintomas contavam-lhe uma história da sua primeira infância e de que, para se aproximar dessa história, precisaria de um acompanhamento. Percebeu que não conseguiria desvelar nem suportar sozinha as dores daquela criancinha. Precisava encontrar uma testemunha a quem pudesse dizer: olhe, foi isso que me aconteceu, e que estivesse distante e que estivesse disposta a levar a sério o ocorrido, porque vivenciara algo semelhante na sua infância. Quando finalmente conseguiu encontrar essa pessoa e elaborar emocionalmente o choque de meses atrás, pôde também, com essa ajuda, descobrir que passara sua infância num estado de total impotência. Depois de idealizar seu pai durante 50 anos, finalmente ela conseguiu aceitar a verdade com o apoio da terapeuta. Nos primeiros anos de vida, ela fora vítima de abusos sexuais por parte do pai, um dermatologista bem-sucedido, e como não pudera revelar seus sentimentos a ninguém, passara a sofrer constantes dores abdominais e prisão de ventre crônica. O pai respondia a isso aplicando enemas muito dolorosos. Além disso, ele a obrigava a reter o conteúdo do enema pelo máximo de tempo possível. No plano simbólico, o significado disso para a criança era que ela deveria se calar, permanecer sozinha com o sofrimento e submeter-se à violência do pai. Essa violência não se expressava de modo algum numa brutalidade explícita, porém muito mais num desdém pela personalidade da criança. O pai a degradava a um objeto no qual buscava sua satisfação, sem se preocupar nem um pouco com as consequências dos seus atos na vida dela. Uma das consequências foi que Isabelle se submeteu durante anos aos médicos, da mesma forma que foi obrigada a se submeter ao pai quando menina. Naquela época, ela não tinha alternativa, pois a mãe não a protegia. Mas por que também mais tarde, como adulta e mulher esclarecida, sem dúvida ela teria tido a oportunidade de procurar um médico ou uma médica que teria escutado-a? Por que nunca o fez? Hoje ela diz que não conseguiu fazê-lo
enquanto não enxergou como seu pai era realmente com ela. Procurou-me depois de ter lido o livro de Marie France, Die Masken, As Máscaras da Infância, traduzido, e pensou ter finalmente encontrado a chave de sua vida. Isabelle tinha deixado atrás de si uma psicanálise clássica, que levou à conclusão de que ela conseguia mencionar os erros dos seus pais, mas como adulta precisava também entendê-los. A doença intestinal aos 50 anos, as muitas cirurgias e a leitura do livro deixaram claro que ela destruiria sua vida se persistisse na tentativa de manter a imagem idealizada do pai e de ignorar os sinais do seu corpo. No livro As Máscaras da Infância, ela encontrou a descrição de uma perversão com características que seu corpo conhecia bem, mas sua razão recusava a tomar conhecimento do caráter do pai. Essa recusa tornava necessária a continuidade das dores corporais que só cederiam quando Isabelle conseguisse confrontar-se com toda a verdade. Somente após a descoberta daquela situação da sua primeira infância, ela entendeu por que não encontrou compaixão ou compreensão da parte de ninguém pelo que chamou de sua experiência chocante. Porque por trás dos fatos que ela tentava narrar, escondia-se o sofrimento da menininha que nem sabe falar ainda, que depende totalmente da compreensão dos adultos e é deixada sozinha. Foi assim que Isabelle sentiu o choque, mas a dimensão completa daquela vivência permaneceu oculta enquanto ela quis, a qualquer preço, preservar o amor pelo pai. De uma perspectiva externa, na verdade não havia acontecido nada de espetacular, nenhum acidente, nenhum infarte, nenhum acontecimento que garantisse imediatamente a compaixão do mundo em volta. Com máxima de 27 graus Celsius e mínima de 21 graus. O que atingiu Isabelle como um raio súbito e fulminante foi reconhecer que ela se agarrara a um ídolo que destruíra sua vida, sua saúde e seus relacionamentos. Depois de reconhecer tudo isso, achou que alguma coisa decisiva devia ocorrer. Para esclarecer como ela chegou a essa ideia, preciso relatar mais alguns detalhes. O choque ocorreu quando Isabelle viajou com seu grupo teatral a um festival em Dublin, onde ela passara a infância. Pretendia encontrar-se com John, seu amigo dos tempos de juventude, com quem sempre se sentiu compreendida e querida. Ambos não se viam havia 30 anos, quando Isabelle imigrou para os Estados Unidos. Lá ela se casou, teve 2 filhos, mas divorciou-se do marido Bernard, depois de um breve casamento. Não pensava muito em John porque nesse meio tempo a Irlanda se tornara distante para ela. Porém, quando se lembrava do lugar, era sempre com sentimento de afeto. Às vezes ela se perguntava, por que não fiquei com John? Ele me amava de verdade. Será que fugi da minha felicidade? Na sua fantasia, ela continuava a ver John como um rapaz tímido e sonhador que a admirava e que não lhe fazia exigências. Peter, seu atual companheiro, era muito diferente. Precisava constantemente de afirmação e ficava furioso diante da menor frustração. Ele não a acompanhara como de costume ao Festival da Irlanda. Por isso, Isabelle pôde se preparar para se encontrar novamente com aquela menina que acabara de sair do colégio de freiras. Finalmente livre, ela quis esquecer tudo aquilo o mais depressa possível. As surras, as humilhações, o constante controle e o quarto escuro no qual fora trancada tantas vezes ao menor sinal de rebeldia. Queria ouvir de John se na época ele notara a sua raiva, o seu medo e a sua solidão. Mas John não notara nada. Agora, no encontro em Dublin, ele até tentou desconversar. Não, você está enganada, disse ele. Naquela época, você era alegre, animada, extrovertida, não se notava nenhum sofrimento em você. Não se lembra quantas vezes fomos dançar, assistir a concertos e às peças de teatro? Você tinha muita curiosidade pela vida e eu a admirava muito. Isabelle ainda não sabia por que estava tão decepcionada. Ele fora gentil e dissera na verdade. Afinal, naqueles tempos, ele só notara aquilo que ela deixara transparecer. Depois do encontro, ela acordou no meio da noite naquele hotel desconhecido em Dublin, a cidade da sua infância, sentindo fortes cólicas intestinais.
Não quis chamar nenhum médico, porque percebeu que aquelas dores tinham a ver com o reencontro com John, mas não conseguiu saber o que as havia provocado. Só de manhãzinha, quando irrompeu em lágrimas, desesperada, é que o sofrimento emocional se manifestou e quase imediatamente as cólicas abdominais cederam. Aos poucos, ela foi encontrando as palavras. Nem uma única vez John viu meu sofrimento. Ele só viu em mim a menina feliz que eu fui. Às vezes, mas muita coisa eu fingi, para ele e para mim mesmo. Ninguém nunca me via. Eu estava sempre completamente sozinha com tudo que me era doloroso. A esperança de encontrar em John uma testemunha conhecedora provou ser só uma ilusão. O choro foi muito forte, como nunca antes em sua vida. Para não ficar sozinha com a dor, ela pensou em ligar para Peter, mas como não era uma pessoa inconveniente, não quis acordá-lo. Portanto, esperou 7 horas até o dia raiar em Chicago, e só então telefonou-lhe perguntando se ele poderia dar-lhe 1 minuto de atenção. Ela só precisava disso. Não queria chorar sozinha. Não foi fácil para ela pedir-lhe esse favor. Nunca o fizera antes. Mas naquele momento foi tão forte sua necessidade de um sinal de compaixão de uma pessoa próxima que deixou todos os cuidados de lado. Mais tarde ela me disse: naturalmente, eu quis compreensão, porque eu mesma ainda não conseguia me compreender totalmente, sem entender por que aquele pequeno evento subitamente desencadeara um tal dilúvio de lágrimas. Mesmo sem a compreensão, faria bem para mim ouvir uma palavra gentil de Peter, mas o que eu ouvi foram só acusações brutais. Provavelmente ele se sentiu muito pressionado com o meu telefonema. Como é que eu me atrevi a surpreendê-lo dessa forma? Estava com pressa de sair para o escritório de advocacia onde trabalhava, e lá teria de ouvir outros tantos problemas. Eu dramatizava tudo exageradamente. Será que meus dramas no palco não me bastavam? Afinal, ele me aconselhara a desistir daquela viagem, mas eu nunca o escutava. Além disso, era perfeitamente normal que uma visita à cidade natal trouxesse lembranças. Tudo aquilo passaria logo. Após esse telefonema, como de costume, Isabelle tentou entender a situação de Peter, a pressão que ele sentia e também, talvez, o medo da intensidade dos sentimentos dela, mas seu corpo não quis colaborar. Imediatamente, ela sinalizou a sua decepção, com novas cólicas que a forçaram a procurar um médico. Este lhe deu alguns remédios homeopáticos e, apesar de ela não ter dormido a noite toda, conseguiu subir ao palco na noite seguinte, mas seu esgotamento e sua tristeza eram tão grandes que no dia seguinte ela voltou para casa. Em Chicago, as dores voltaram e então ela ficou cronicamente doente. Procurou vários médicos, engoliu muitos comprimidos, até finalmente encontrar a psicoterapeuta com a qual conseguiu identificar o que significaram, até aquele momento da sua vida, os abusos que sofreram nas mãos do pai. Não acho que a simples descoberta do incesto foi suficiente para curar Isabelle. Acompanhada de fortes sentimentos, essa descoberta certamente foi uma condição necessária, mas não suficiente para a cura. O determinante foi que a revelação possibilitou a Isabelle fazer uma série de outras descobertas e tomar decisões. Subitamente, ela jogou uma forte luz sobre as suas relações com os homens, até então marcadas pela desconfiança decorrente daquele antigo abuso. A revelação possibilitou-lhe também rever sua posição em relação a Peter. Por meio da tempestade emocional em Dublin e da reação fria e nada empática de Peter ao telefone, ela pôde reconhecer o quanto sofrera com homens que ignoravam a sua realidade, mas podia reconhecer agora também o quanto ela mesma contribuíra para isso. Na medida em que os iludia, apresentando-lhes uma Isabelle totalmente diferente. Para John, ela era a companheira descomplicada e alegre de sua juventude. Para o ex-marido Bernard e mais tarde também para Peter, ela era o objeto sempre disponível que supostamente não precisava de nada deles. Com os 2 filhos, esse comportamento era natural devido a seu papel de mãe. Mas justamente nesse caso, e só nesse caso, em que na verdade sua disponibilidade até seria justa, ela às vezes se dava o direito da recusa, o que os filhos não entendiam, ficando magoados. Isabelle só podia expressar seus verdadeiros sentimentos
no exercício da sua profissão, mas tragicamente então eles pertenciam a outra pessoa, cujo papel ela representava. Ela mesma não tinha direito à sua identidade. Muito cedo haviam negado à criança esse direito natural e ela seguiu em frente tentando negá-lo ao longo de 50 anos. Nossa Senhora. As impiedosas cólicas intestinais que surgiram pela primeira vez na noite após o encontro com John colocaram Isabelle diante da pergunta: quem sou eu, afinal? Por que não estou totalmente presente em todos os meus relacionamentos? Sofro quando as pessoas não me veem, mas como elas podem me ver se eu não me mostro? Se escondo delas meu verdadeiro ser e por que faço isso? Ela conseguiu responder a essas perguntas mais tarde, durante a terapia. Foi percebendo que talvez já desde o nascimento tenha precisado desenvolver uma estratégia de sobrevivência para se proteger da dor de ser aquela criança nunca aceita como pessoa pelos pais e constantemente usada para a satisfação das necessidades deles. Para evitar aquela dor, Isabelle aprendeu a desligar seus sentimentos e necessidades, ocultá-los dos outros e de si mesma, e simplesmente não estar presente, não existir. Era como se eu tivesse me matado, diz ela hoje. Afirma também que ela mesma produziu uma ruptura em sua personalidade na infância. Na terapia, Isabelle compreendeu que já fazia isso quando era usada sexualmente pelo pai, isto é, aprendeu a esconder seu verdadeiro ser da pessoa que amava e que a magoava profundamente, ao não considerá-la uma pessoa quando a tocava. Nossa. Aos 50 anos, ela pôde finalmente olhar-me nos olhos e dizer: preciso expressar tudo isso, e justamente na sua frente, porque a senhora escreveu do Solzhenitsyn-Merkin, para meu pai, meu corpo não era nada além de um instrumento para sua masturbação. A senhora consegue imaginar como alguém se sente quando descobre isso? Ele não pensou nem por um segundo que estava destruindo a minha vida, porque eu nem existia para ele como pessoa, como ser humano sensível. Ainda me dói quando falo nisso. Mas foi necessário que eu finalmente deixasse de me iludir pensando que meu pai me amava. Senti essa dor de forma consciente pela primeira vez quando ouvi John dizer que viu em mim só a menina alegre. Agora estou contente com aquela noite em Dublin, porque de qualquer modo ainda tenho um pedaço de vida à minha frente, que pretendo libertar dessa maldição. Não preciso mais me esconder, porque não preciso mais me proteger do que já aconteceu. Enquanto tive de negar aquilo tudo tão radicalmente, eu procurava parceiros que na verdade não me viam como sou. Agora parei de representar a menina boazinha. Parei de procurar meu verdadeiro eu nos papéis representados no palco. Finalmente tive a coragem de ser e de viver o que sou. Desde então não tenho mais cólicas. Nossa Senhora, esse livro vai ser difícil terminar, hein? Quando, há mais de 100 anos, Freud descobriu que muitas vezes as neuroses têm origem na repressão e na negação das experiências de incesto, ele afirmou que bastaria identificar essa repressão e negação, no máximo com a ajuda da hipnose, para produzir a cura do paciente. Mas como na maioria das vezes isso não ocorria, ele desistiu da hipótese de atribuir a origem das neuroses à negação da infância traumática e desenvolveu a psicanálise, que, como se sabe, rejeita essa hipótese. Acho que a história da Isabelle ajuda-nos a entender por que as pacientes de Freud não conseguiam superar o problema. Não é suficiente eliminar-se a repressão, nem com a hipnose, que muitas vezes desdenha arbitrariamente as barreiras da defesa, para se libertar das primeiras estratégias de sobrevivência e abrir um caminho de confiança para a criança enganada. Medidas educacionais e uma boa conversa também não são suficientes para ajudar a criança escondida no adulto a se sentir em paz consigo mesma. Não enquanto o corpo permanece sozinho com o seu conhecimento. Só a descoberta da verdade e das consequências lógicas das estratégias infantis torna possível a libertação delas e das suas repetições quase automáticas no momento presente. E isso só pode ocorrer na segurança de um acompanhamento íntegro.
O processo de cura requer as duas coisas: a confrontação com a infância traumática e também a revelação dos inúmeros mecanismos de defesa cuja criação foi necessária para proteger a criança das dores insuportáveis. Mas o adulto pode fazer ambos. Naturalmente, há muito tempo, Isabelle entendeu que com as suas expectativas ela exigira demais do médico. Hoje, não está mais ressentida com as suas limitações, diz ela, mas acho que ela poderia tê-la ajudado. Mas acha que ele poderia tê-la ajudado, por exemplo, se tivesse dito: a senhora parece estar na pista certa. O intestino é muito sensível e frequentemente reage com cólicas ao sofrimento da alma. Tente conversar com um especialista sobre o seu choque. Só isso já pode produzir muitas coisas positivas. Estou plenamente convencida de que muitas cirurgias e tragédias poderiam ser evitadas se cada vez mais os médicos estivessem dispostos a adotar essa postura em vez de instigar o medo no paciente, sem se preocupar com a história deles. Ninguém espera de um médico de hospital que encontre uma solução para o caso tão complicado como o de Isabelle, ou que possibilite a paciente não só conhecer as razões emocionais dos seus sintomas, mas também descobrir as raízes dessas emoções na história da sua infância. Mas teria sido mais fácil para ela perceber as verdadeiras razões da sua doença se ele tivesse respeitado os próprios limites e tivesse tido uma noção da medicina psicossomática. Em vez disso, ele se restringiu ao exercício do poder e à projeção do seu medo na paciente. Não pretendo de forma alguma neste capítulo fazer alarde da medicina alternativa. Não há nada mais distante de mim do que isso. Pretendi somente, por meio de exemplos, mostrar que a medicina também pode beneficiar-se quando o fator infância não é negligenciado, mas incluído na formação do médico. Naturalmente, o mesmo vale para a psicoterapia.